A noite parece respirar devagar. Há um silêncio que se move entre as estrelas, como se o próprio universo observasse, à distância, o instante em que olhamos de volta para ele. O vento sopra leve, quase sem som, e toca o rosto como o rastro frio de algo que veio de muito longe. A escuridão não é apenas ausência de luz, é uma presença, uma textura invisível que envolve tudo. Lá fora, o céu está repleto de pontos de brilho, cada um representando mundos inteiros, histórias que talvez nunca conheceremos. E entre essas luzes que parecem eternas, existe uma tão rara, tão improvável, que não deveria sequer estar ali. É sobre ela que falaremos esta noite, ou talvez sobre o mistério que ela carrega dentro de si. Às vezes, basta olhar o céu por tempo suficiente para sentir que algo está tentando nos contar uma história. Não uma história qualquer, mas uma que exige silêncio, atenção e entrega. Se esse tipo de reflexão te acalma, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando conosco as fronteiras entre o real e o impossível. Porque o universo não fala com palavras, ele sussurra com distâncias. Há bilhões de galáxias, bilhões de sóis, trilhões de mundos, e ainda assim, o raro existe. Mesmo em um cosmos regido por repetições, por simetrias e leis que parecem universais, há brechas. Fenômenos que desafiam o padrão, que contradizem a própria lógica das estrelas. É curioso pensar que, em meio a tanta vastidão, algo possa ser chamado de único, que o infinito, que deveria conter tudo, ainda possa nos surpreender. Talvez seja por isso que chamamos o raro de milagre. Não porque ele desafia as leis da física, mas porque nos obriga a olhar de novo, a perceber que ainda há segredos guardados nas frestas do tempo. Os cientistas dizem que o universo é previsível, que tudo segue equações e ciclos. Estrelas nascem, vivem, morrem, e de suas cinzas surgem outras. A matéria se transforma, a energia se conserva, mas às vezes uma dessas estrelas se comporta de forma estranha. Gira rápido demais, brilha quando não deveria, pulsa em ritmos que desafiam as teorias. E por um instante, até mesmo os telescópios parecem hesitar, como se duvidassem do que estão vendo. É nesse intervalo entre o esperado e o impossível que o mistério se instala. Talvez possamos imaginar o universo como um imenso mar de padrões, onde cada onda repete a anterior com pequenas variações, e de repente, uma dessas ondas se ergue diferente, maior, mais luminosa, mais silenciosa. Não sabemos o porquê, só sentimos que há algo ali, algo que não pertence totalmente a este mundo. Essa sensação de estranhamento, de beleza perigosa, é o que torna o raro tão irresistível. Porque o raro não é apenas o que acontece uma vez, é o que faz o tempo parar. Os astrônomos procuram essas anomalias como quem caça fantasmas. Vasculham catálogos de luz, espectros e pulsações, tentando decifrar o improvável. Às vezes, o sinal vem fraco, escondido entre ruídos cósmicos. Outras, aparece forte demais, como um grito vindo do passado. Cada descoberta assim é um convite para repensar o que sabemos, e mais ainda, para admitir o quanto ainda ignoramos. Há registros de estrelas que parecem mais velhas que o próprio universo, galáxias que se movem como se o espaço ao redor delas não obedecesse à gravidade, e buracos negros que, em vez de devorar luz, a deixam escapar por instantes, como se estivessem respirando. Mas, entre todas as descobertas, há uma que causa silêncio. Não o silêncio comum, mas aquele que se instala quando algo grande demais para ser entendido se aproxima. Os cientistas a chamam de uma anomalia estatística. Nós, talvez, a chamaríamos de um presságio. Um lembrete de que, mesmo cercados de leis e explicações, ainda vivemos dentro de um mistério. É curioso pensar que, em um cosmos feito de repetições, o raro possa ser o espelho do humano. Porque também nós somos improváveis. Uma combinação improvável de carbono, luz e memória, emergindo num planeta solitário, orbitando uma estrela mediana, perdida entre bilhões. Somos o improvável que contempla o improvável, o raro que tenta compreender o raro. E talvez seja por isso
que nos atraem tanto as exceções. Elas nos lembram de nós mesmos. Há uma beleza silenciosa no impossível. Algo que não pede para ser compreendido, apenas reconhecido. Como uma estrela que brilha por um instante a mais do que deveria. Como uma lembrança que insiste em permanecer mesmo quando o tempo já seguiu. O raro é a resistência do ser diante da estatística. A prova de que o universo também tem seus desvios poéticos. Enquanto o narrador dessa noite observa o céu, talvez imagine um momento em que uma dessas raridades foi vista pela primeira vez. A lente captando um brilho que não se repetia, um tremor quase imperceptível no fundo escuro do cosmos. A princípio, ninguém acreditou. Era ruído, disseram. Um erro de cálculo, talvez, mas o sinal voltou. E com ele, a dúvida. O que é uma exceção quando o próprio universo é infinito? E o que significa encontrar algo que, por definição, não deveria existir? A resposta ainda não veio, talvez nunca venha, porque o raro, ao ser compreendido, deixa de ser raro. É no intervalo entre o desconhecido e o conhecido que o mistério respira. E o que respiramos junto com ele é a própria essência da curiosidade, essa força que nos mantém acordados, olhando o céu, mesmo quando já deveríamos dormir. A noite segue quieta. As estrelas continuam ali, indiferentes à nossa busca. Mas há algo diferente no ar. Um pressentimento de descoberta, uma vibração quase imperceptível, como se o espaço guardasse um segredo prestes a se revelar. Talvez o raro esteja mais próximo do que pensamos. Talvez, ao olharmos para o infinito, estejamos apenas procurando um reflexo daquilo que já habita dentro de nós. E enquanto o silêncio se expande e o tempo parece desacelerar, uma pergunta se forma, sem pressa, sem palavras. O que é, afinal, a coisa mais rara já encontrada no universo? Há um instante, quando o olhar se acostuma à escuridão, em que o universo parece revelar camadas invisíveis. O céu, antes pontilhado apenas por estrelas, ganha profundidade, e cada ponto de luz deixa de ser apenas um brilho distante, tornando-se um portal, uma história congelada no tempo. É nessa imensidão que a mente humana começa a pressentir o raro, não como algo que se mostra, mas como algo que se esconde, tímido, entre as repetições infinitas do cosmos. A ideia de que, entre trilhões de objetos celestes, possa existir algo quase impossível de acontecer, algo que escapa às estatísticas, é o tipo de pensamento que nos faz permanecer acordados, olhando o vazio como quem escuta um segredo. Os astrônomos costumam dizer que o universo é feito de repetições, que tudo o que vemos, do brilho de uma estrela ao giro de uma galáxia, segue padrões previsíveis. As leis da física são como partituras que o cosmos toca desde o início dos tempos, repetindo o mesmo tema com pequenas variações. Mas, às vezes, surge uma nota dissonante. Uma estrela que gira 1000 vezes por segundo quando não deveria conseguir girar nem 100. Um buraco negro que emite rajadas de energia em vez de engoli-la. Uma galáxia que parece conter menos matéria do que deveria, ou nenhuma matéria escura, o ingrediente invisível que mantém o universo coeso. Essas anomalias são os ecos do mistério, lembretes de que, por trás da precisão matemática, ainda existe poesia. Em 2018, por exemplo, um grupo de astrônomos anunciou a descoberta de uma galáxia chamada NGC I52DF2. Ela parecia normal à primeira vista, mas ao medi-la perceberam algo perturbador. Quase não havia matéria escura em seu interior. A matéria escura, essa substância invisível que forma mais de 80% de toda a massa do universo, deveria estar em toda parte. E, no entanto, ali, ela parecia ausente. Era como encontrar um oceano sem água, um corpo sem sombra. Essa galáxia, delicadamente translúcida, balançava as certezas da cosmologia moderna. E por alguns meses, o silêncio nas conferências científicas parecia o mesmo silêncio das madrugadas. Outros casos seguiram. Estrelas que desafiam a fusão nuclear. Pulsares que giram rápido demais. Buracos negros binários emitindo ondas gravitacionais que pareciam cantar notas fora de escala.
Cada uma dessas descobertas é uma fresta aberta na muralha do conhecido. E é curioso perceber como, diante do inexplicável, a ciência e a contemplação se tocam. Ambos olham para o mesmo abismo, um com instrumentos, outro com perguntas. O raro no universo não é apenas o que é difícil de encontrar. É o que muda o olhar de quem encontra. É o que reconfigura o mapa daquilo que chamamos de possível. O cosmos, que parecia imóvel em suas leis, revela-se maleável, vivo, capaz de inventar exceções. O físico Paul Dirac costumava dizer que é mais importante que uma equação tenha beleza do que exatidão. E é nesse sentido que as anomalias são belas, porque obrigam as equações a se curvarem à realidade, e não o contrário. Imagine olhar o céu como se fosse um enorme vitral de vidro. Cada estrela seria uma peça desse mosaico luminoso. Agora imagine que, em meio a milhões de fragmentos regulares, há um que reflete a luz de forma diferente. Um fragmento que muda de cor, que vibra em outro tom. Ele não é mais brilhante nem mais escuro. É apenas diferente. Esse pequeno desvio pode mudar o desenho inteiro. Assim é a raridade no cosmos. Uma única exceção pode redesenhar o entendimento de tudo. Os radiotelescópios, espalhados por desertos e montanhas, escutam o espaço com uma paciência quase humana. Eles captam o murmúrio dos quasares, os sussurros das nebulosas, o ruído antigo do próprio Big Bang. Entre esses sons, às vezes, surge algo que não deveria estar ali. Uma pulsação ritmada demais. Um intervalo de silêncio que se repete com precisão artificial. No início do século XX, sinais desse tipo chegaram à Terra, e por breves semanas alguns cientistas acreditaram ter ouvido vozes de outro mundo. Mais tarde, descobriram que eram pulsares, estrelas de nêutrons girando a velocidades insanas, emitindo feixes de radiação como faróis cósmicos. Eram objetos raríssimos, tão densos, que uma colher de sua matéria pesaria bilhões de toneladas. A beleza estava no fato de que o erro inicial, a suposição de vida, havia nascido do espanto diante da raridade. Quando o universo produz algo raro, ele não o faz para impressionar, mas para lembrar. Lembrar que a diversidade é uma lei mais profunda que a repetição, que a natureza não tem medo de experimentar o improvável, e que nós, ao observarmos o improvável, reencontramos em nós mesmos a centelha da curiosidade que nos fez olhar o céu pela primeira vez. Em algum ponto distante, há estrelas que orbitam tão próximas que suas atmosferas se tocam, trocando matéria como amantes antigos. Há buracos negros que giram em pares, emitindo ondas no tecido do espaço-tempo, vibrações sutis que percorrem bilhões de anos-luz até chegarem aos nossos detectores na Terra, como o eco de um beijo entre monstros invisíveis. Esses eventos são tão raros que, a cada século, talvez apenas alguns sejam registrados. E ainda assim, eles acontecem. A improbabilidade não é ausência, é música tocada em volume baixo. O raro, portanto, não é o oposto do comum. É o intervalo entre um ciclo e outro, o instante em que o universo respira antes de continuar seu movimento. Ele é a falha no padrão que faz o padrão existir. Assim como o silêncio é parte essencial da melodia, o improvável é o que dá sentido ao regular. O universo precisa dessas exceções, não para quebrar suas leis, mas para lembrá-las de que ainda são vivas. Há um fascínio humano pelo que desafia a estatística. Quanto menor a probabilidade, maior o brilho do espanto. É por isso que procuramos o raro, não apenas para compreendê-lo, mas para nos sentirmos parte de um enredo maior que as nossas certezas. Cada estrela que contradiz a teoria é um convite para rever nossa própria forma de pensar. Os astrofísicos, ao estudarem esses objetos únicos, sabem que podem estar diante de algo que muda tudo. Uma simples medição errada pode virar um novo paradigma. Foi assim com o Big Bang, com a matéria escura, com a energia que acelera a expansão do cosmos. Tudo começou com algo que não fazia sentido. O raro é o início de todas as revoluções científicas e, ao mesmo tempo, é o eco mais antigo da beleza. E à medida que a noite avança, o pensamento também se expande.
Se o raro existe lá fora, entre galáxias e buracos negros, o que o impede de existir dentro de nós? A consciência, essa improbabilidade biológica que observa e pensa, não seria também uma anomalia estatística? A própria vida, em meio ao frio cósmico, não é o evento mais raro de todos? A escuridão volta a se adensar. O vento, de novo, passa pelas folhas e pelas antenas dos observatórios, produzindo um som que lembra respiração. Em algum lugar, uma estrela distante pulsa fora do ritmo, e nós a chamamos de rara. Mas talvez o raro seja apenas o modo como o universo continua nos pedindo para olhar. Porque o mistério não é o que está escondido, é o que continua a brilhar, mesmo depois de compreendido. Há uma luz que chega até nós com atraso, uma luz tão antiga que carrega em si o rastro daquilo que já não existe mais. É o brilho de estrelas que morreram há milhões, às vezes bilhões de anos, mas cuja mensagem luminosa continua atravessando o espaço, lenta e silenciosa, até encontrar nossos olhos. Cada ponto brilhando no céu é uma carta vinda do passado, uma lembrança em forma de fóton. Quando olhamos para o universo, nunca o vemos como ele é, mas como ele foi. Essa distância entre o ver e o ser é o primeiro indício de que o cosmos é um grande arquivo do tempo. E dentro desse arquivo, escondidos entre trilhões de registros de luz, há sinais tão raros que quase escapam à memória do próprio espaço. Os astrônomos aprenderam a decifrar essas mensagens antigas. Cada cor, cada variação de brilho, cada desvio no comprimento de onda diz algo sobre o objeto que a emitiu, sua temperatura, sua composição, sua idade. É assim que conseguimos medir o que está a bilhões de anos-luz de distância, não tocando, não aproximando, mas escutando a luz. Os espectrógrafos transformam o invisível em gráficos, e desses gráficos surgem enigmas. Uma linha ausente pode significar um elemento químico desconhecido. Uma oscilação pode indicar uma estrela dupla girando em silêncio. O raro, às vezes, é apenas uma pequena diferença em uma curva de luz. Um detalhe mínimo que, no entanto, muda toda a narrativa do cosmos. Há pouco tempo, um desses detalhes levou à descoberta de algo que parecia impossível: uma estrela de nêutrons com um campo magnético bilhões de vezes mais forte que o do Sol, um magnetar. Esses astros são o que resta de estrelas gigantes que explodiram como supernovas, colapsando até se tornarem esferas do tamanho de uma cidade, mas com a massa de 2 sóis. Seu magnetismo é tão extremo que poderia apagar todos os cartões de crédito da Terra a milhares de quilômetros de distância. Durante décadas, os magnetars foram apenas hipóteses. Depois, um punhado deles foi identificado, e entre eles um em especial, chamado SGR 1935 Ploisys-Mind 54, revelou algo que parecia violar as expectativas, um pulso de rádio tão intenso que atravessou galáxias inteiras. O primeiro rajado rápido de rádio, conhecido vindo de um magnetar. A descoberta uniu 2 categorias de fenômenos antes desconectadas, abrindo novas perguntas sobre o comportamento da matéria sob pressões inimagináveis. O que torna o raro fascinante é essa capacidade de dobrar o entendimento. Ele surge em geral como um erro, uma exceção nos dados, um ruído nas medições, até que se repete e obriga os cientistas a admitirem: existe algo que não encaixa. É assim que a ciência avança, tropeçando nas próprias certezas. Cada descoberta rara é como uma rachadura na parede da compreensão, por onde a luz escapa. O magnetar, por exemplo, mostrou que a natureza é mais inventiva do que qualquer teoria. Em vez de um catálogo de regras fixas, o universo se comporta como um artista que improvisa, que repete temas, mas sempre insere variações, como se estivesse explorando as possibilidades do próprio existir. Há uma imagem que ajuda a compreender esse processo. Imagine o espaço como um oceano escuro e calmo. As galáxias seriam arquipélagos, as estrelas, pequenas ilhas iluminadas. Às vezes, nesse oceano, algo vibra de modo diferente, uma onda que não segue o ritmo do resto, um lampejo que corta a superfície e desaparece.
Os telescópios são nossos faróis nesse mar, e quando detectam uma anomalia, é como se avistassem um reflexo indecifrável à distância. Pode ser um erro, pode ser o sinal de algo novo. A ciência é essa travessia entre a dúvida e o deslumbramento. O raro também ensina sobre proporção. Ele nos lembra de que o universo é tão vasto que até o quase impossível acontece. Basta tempo suficiente. Há cerca de 10 bilhões de trilhões de estrelas no cosmos observável. Mesmo um evento que tenha uma chance em 1 bilhão ainda pode se repetir em centenas de lugares. Assim, a raridade é relativa. O que parece único a nós pode ser apenas uma entre milhões de versões espalhadas no infinito. Mas, do ponto de vista humano, a escala distorce o significado. O raro se torna símbolo do extraordinário, não pela frequência com que acontece, mas pelo espanto que provoca quando chega até nós. Nos confins do espaço profundo, o telescópio James Webb começou a revelar galáxias que existiam apenas 300 milhões de anos após o Big Bang. Estruturas tão antigas que desafiam o próprio cronômetro cósmico. Algumas delas parecem maduras demais para a idade do universo naquele momento. É como encontrar uma árvore adulta em meio a um campo recém-semeado. Essa discrepância leva os astrônomos a rever modelos, a recalibrar o tempo. O raro, novamente, obriga a reescrever o passado. Quando pensamos nessas distâncias, o que mais impressiona é o silêncio entre uma descoberta e outra. Décadas inteiras se passam entre um lampejo e sua confirmação. A luz viaja bilhões de anos apenas para que um único fóton atinja o espelho de um observatório. É um encontro improvável, mas real. E nesse encontro, entre o brilho e o olhar, existe algo mais do que física. Existe intenção. Uma vontade de compreender, de se aproximar, de tocar o mistério sem destruí-lo. A raridade tem esse efeito quase espiritual. Ela cria uma pausa na rotina do cosmos, faz o tempo parecer mais lento. Um magnetar que envia uma rajada única, uma galáxia que não deveria existir, uma estrela que pulsa em silêncio no extremo do espaço. Todos esses eventos nos convidam a uma reverência. O raro é o instante em que o universo parece se lembrar de que está sendo observado. Em última instância, tudo o que é raro exige tempo. Tempo para acontecer, tempo para ser percebido. A própria formação da vida levou bilhões de anos de tentativas e erros, uma sequência de acasos que culminou na consciência capaz de notar o improvável. O raro, então, é o espelho dessa consciência. Não é apenas uma característica do universo, é também uma percepção. O raro existe porque somos capazes de perceber o contraste entre o comum e o extraordinário. A noite avança. O vento, agora mais frio, percorre as cúpulas dos observatórios. Dentro deles, as máquinas continuam vigilantes, registrando vibrações quase imperceptíveis vindas de todos os lados. O universo continua enviando suas mensagens, algumas antigas demais para decifrar, outras tão novas que ainda não têm nome. E em meio a essa comunicação silenciosa, persiste a pergunta que acompanha todas as descobertas. Quantos outros sinais ainda nos escapam? A luz segue chegando, lenta, atravessando o escuro. Cada feixe carrega uma história. Cada desvio é uma lembrança. O raro é essa fronteira entre o que sabemos e o que ainda não ousamos imaginar. E quando olhamos para o céu à noite, a sensação é de que ele não está acima, mas dentro de nós, uma paisagem que respira, esperando o momento certo para revelar o próximo segredo. A noite avança como um rio lento e o céu parece mover-se com ela, arrastando galáxias como folhas na superfície do tempo. Quando observamos o cosmos, não enxergamos uma paisagem fixa, mas um fluxo, uma corrente silenciosa, em que cada estrela, cada partícula e cada raio de luz faz parte de um mesmo movimento. O universo não está parado, nem em repouso. Ele respira, expande-se, transforma-se. E dentro desse respirar cósmico, o raro ganha outro significado, não como exceção, mas como momento. O que é raro no universo não é apenas o que acontece pouco, mas o que acontece agora.
o instante em que uma coincidência entre bilhões de possibilidades se realiza diante do olhar. Em 1929, Edwin Hubble descobriu que as galáxias estão se afastando umas das outras. A luz delas chega até nós esticada, deslocada para o vermelho, como se o próprio espaço entre os mundos estivesse se ampliando. Desde então, sabemos que o universo está em expansão. Cada segundo que passa, há mais espaço entre as estrelas, mais distância entre as galáxias. Essa expansão, porém, não é uniforme. Em algumas regiões, a gravidade ainda resiste, segurando matéria e formando estruturas colossais, aglomerados e superaglomerados de galáxias, conectados por filamentos de gás e matéria escura que se estendem por centenas de milhões de anos-luz. É a chamada teia cósmica, um emaranhado gigantesco de luz e sombra, onde o espaço parece costurado por linhas invisíveis. Os cientistas acreditam que essa teia é o esqueleto do universo. Cada filamento é uma estrada de gravidade e cada nó uma concentração de galáxias. É nesse entrelaçamento que se escondem os fenômenos mais raros, lugares em que as forças do cosmos se equilibram com precisão quase impossível, permitindo a formação de estruturas que não deveriam existir. Em 2013, os astrônomos detectaram uma dessas anomalias, o Hércules Corona Borealis Great Wall, uma imensa parede de galáxias com mais de 10 bilhões de anos-luz de extensão. Para se ter ideia, essa estrutura é tão grande que ocupa quase 1/10 do universo observável. Nenhum modelo cosmológico previa algo dessa magnitude. Era como se o espaço tivesse se esticado além das regras. A própria noção de uniformidade cósmica, base fundamental do entendimento moderno do universo, parecia tremer. O raro, mais uma vez, mostrava que o cosmos é mais vasto do que o conceito de limite. Essa parede colossal não é uma parede no sentido comum, mas uma região onde a matéria se concentrou de modo improvável, contrariando o que as simulações indicavam. Ela existe há bilhões de anos, silenciosa, sustentando a dança de incontáveis galáxias. E, no entanto, só agora começamos a compreendê-la. O tempo no universo é um escultor paciente. Leva eras para revelar um traço, milênios para desenhar um contorno. Cada descoberta astronômica é um olhar sobre o trabalho inacabado do tempo. Essas estruturas gigantes nos lembram que o universo é tecido e nós somos seus fios. Assim como o vento desenha ondas na superfície do mar, a gravidade desenha galáxias na superfície do espaço. A energia escura, essa força misteriosa que acelera a expansão, age como uma maré silenciosa, empurrando tudo para longe. E é nesse equilíbrio tenso entre atração e afastamento que o raro encontra espaço para surgir. O improvável nasce do conflito entre forças opostas, do ponto em que o cosmos parece vacilar entre o colapso e a dispersão. A ciência descreve o universo em números, mas o que sentimos ao contemplá-lo não cabe em equações. A expansão cósmica é um fato mensurável, mas a sensação de olhar para o céu e perceber que tudo se move, inclusive nós, é uma experiência que toca algo mais profundo. É a consciência de que fazemos parte de um processo que começou há 13,8 bilhões de anos e que continua indiferente em cada direção. O raro é também isso, o instante em que o olhar humano coincide com o gesto do universo. Quando o telescópio James Webb registrou, em seus primeiros meses de operação, galáxias formadas apenas alguns milhões de anos após o Big Bang, os cientistas perceberam algo desconcertante. Elas eram grandes demais, luminosas demais para uma época tão jovem. Isso significava que a matéria havia se organizado rapidamente, contrariando previsões de que o cosmos inicial era um caos de partículas dispersas. De repente, o início de tudo parecia mais maduro do que imaginávamos. O raro estava no nascimento, e não apenas no resultado. Como se o universo, em seus primeiros suspiros, já soubesse criar o complexo. Essas descobertas não apenas ampliam o que sabemos, elas nos lembram que o desconhecido ainda é a matéria mais abundante do cosmos. A cada nova imagem, o universo parece se reinventar.
A ciência moderna vive um paradoxo constante. Quanto mais descobre, mais percebe o tamanho do que falta descobrir. O raro é o ponto de encontro entre o que já sabemos e o que ainda não tem nome. A teia cósmica pode ser vista como uma metáfora de nós mesmos. Cada pensamento, cada emoção, cada memória é uma pequena galáxia dentro do espaço mental. O cérebro humano, com suas sinapses interligadas, reflete a estrutura do universo em miniatura. Ambas são redes de energia e informação, pulsando em silêncio. Assim, ao estudar o cosmos, talvez estejamos estudando a nós mesmos em outra escala. O raro nesse sentido não é apenas uma ocorrência externa, mas um espelho do que existe dentro. No fundo, o que torna o raro tão fascinante é o contraste que ele cria. Em meio à vastidão uniforme, ele se destaca como uma centelha. É o desvio que faz o todo respirar. A vida, por exemplo, pode ser considerada uma dessas centelhas, um fenômeno local em um mar de vazio e radiação. Em bilhões de galáxias, quantos planetas terão conseguido o equilíbrio exato entre calor e frio, matéria e energia, para gerar consciência? Essa pergunta, que atravessa gerações, é também uma forma de contemplação. Procurar o raro é procurar sentido. À medida que o pensamento percorre essas distâncias, algo sutil acontece. O medo do desconhecido dá lugar à admiração. O raro deixa de ser ameaça e se torna janela. A cada novo fenômeno descoberto, percebemos que o universo não está contra nós. Ele simplesmente é, e dentro desse ser, cabem todas as exceções. O raro é o lembrete de que o cosmos é criativo, que ele não se limita às nossas expectativas. A madrugada se aprofunda. O vento, agora constante, faz um som leve nas antenas dos observatórios. As luzes das cidades desaparecem ao longe e resta apenas o brilho frio das estrelas, refletido no metal e nos olhos de quem observa. O universo continua sua expansão invisível, levando consigo histórias que jamais serão contadas. Em algum ponto dessa vastidão, um novo sinal surge, um lampejo que interrompe o ruído de fundo e acende a curiosidade dos que ainda vigiam o céu. O raro pode estar ali, no limite da percepção, pronto para ser compreendido ou para permanecer mistério. E, enquanto a noite segue, fica a sensação de que o verdadeiro sentido de procurar não está na resposta, mas na escuta. O universo fala devagar, e o raro é apenas a pausa entre uma frase e outra dessa linguagem antiga que ainda estamos aprendendo a entender. A escuridão não é ausência, é substância. É o tecido sobre o qual o universo borda seus desenhos luminosos. E quanto mais fundo olhamos, mais percebemos que a verdadeira estrutura do cosmos não está na luz, mas no que a envolve. A cada novo avanço da observação, o espaço revela que o que brilha é exceção. Pequenas ilhas flutuando em um oceano invisível. A matéria comum, aquela que compõe estrelas, planetas e seres vivos, representa menos de 5% de tudo o que existe. O restante é feito de mistério, matéria escura e energia escura, dois componentes que não emitem, não refletem e nem absorvem luz, mas que governam o destino do cosmos. Essa proporção desmente nossos sentidos. O que chamamos de real é apenas o contorno visível de algo muito maior e mais silencioso. Os astrônomos descobriram a existência da matéria escura não porque a viram, mas porque perceberam o que ela faz. Galáxias giram rápido demais para se manterem coesas apenas pela gravidade das estrelas visíveis. Se dependessem apenas da matéria comum, se despedaçariam em poucos milhões de anos. Mas algo invisível as segura, como uma mão transparente sustentando o movimento. Esse algo responde à gravidade, mas não à luz. Não interage com as partículas conhecidas, não emite radiação, não deixa traços diretos. É como se o universo escondesse a própria estrutura de sua ossatura. A matéria escura é o alicerce invisível da existência, a sombra que sustenta o brilho. Há quem compare essa descoberta a uma mudança de perspectiva quase espiritual. A ciência,
Ao olhar para o cosmos, viu-se cercada pelo desconhecido. Tudo o que julgávamos entender revelou-se apenas à superfície. O invisível, antes visto como vazio, tornou-se o protagonista. É uma ironia grandiosa. Passamos milênios olhando para as estrelas e só agora percebemos que o universo é composto principalmente daquilo que não podemos ver. A energia escura, por sua vez, é ainda mais enigmática. Em 1998, 2 grupos de astrônomos observando o brilho de supernovas distantes descobriram que o universo não está apenas se expandindo, ele está acelerando. Algo no tecido do espaço está empurrando as galáxias umas para longe das outras, com uma força que vence a gravidade. Essa força, de natureza ainda desconhecida, é responsável por quase 70% de toda a energia do cosmos. Seu efeito é sutil, mas irresistível. É como se o próprio espaço respirasse, dilatando-se lentamente em todas as direções. Essa aceleração significa que o universo do futuro será mais solitário. As galáxias continuarão se afastando, até que, vistas de um ponto qualquer, o céu se tornará quase vazio. Um dia, em um tempo inconcebivelmente distante, apenas o brilho da nossa própria galáxia será visível. Todo o resto desaparecerá além do horizonte cósmico, apagado pela expansão. O raro, nesse contexto, ganha outro sentido. Somos parte de uma era em que ainda é possível ver o universo como ele é. Vivemos no instante em que o cosmos se revela. Somos, de certo modo, testemunhas privilegiadas da luz antes do apagamento. Há uma delicadeza trágica nesse pensamento. O universo, em sua juventude, é um espetáculo de claridade. Em sua velhice, será um mar frio e escuro, povoado por ecos. E, no entanto, essa melancolia cósmica não é desespero, é o reconhecimento de um ciclo natural. Tudo o que existe passa. Estrelas morrem, galáxias se separam, partículas decaem. O raro, então, é a coincidência do agora, o breve intervalo em que a consciência emergiu para observar o próprio desaparecimento. Os cientistas tentam compreender a natureza da energia escura por meio de experimentos que se estendem por continentes. Detectores subterrâneos buscam interações minúsculas de partículas hipotéticas. Telescópios mapeiam o céu em busca de desvios na expansão. Mas até o momento, a resposta permanece fora de alcance. É possível que a energia escura seja uma propriedade intrínseca do próprio espaço, algo como uma pressão do vácuo. É possível que mude com o tempo, ou que seja o sinal de uma física ainda não imaginada. A incerteza é grande, mas é uma incerteza fértil. O desconhecido não é vazio, é o campo onde o conhecimento cresce. A matéria e a energia escuras lembram que o universo é composto mais de perguntas do que de respostas. A cada nova medição, a margem de mistério aumenta. Mas há beleza nesse desequilíbrio. Se o cosmos fosse totalmente compreensível, talvez perdesse parte de sua grandeza. O mistério é o que o mantém vivo, e é o que mantém viva também a curiosidade humana. Em uma escala mais íntima, há uma correspondência entre o invisível cósmico e o invisível humano. Assim como as galáxias são sustentadas por forças que não vemos, a mente é sustentada por camadas que escapam à consciência. Pensamentos surgem como estrelas na noite interior, iluminando por instantes regiões vastas de silêncio. Talvez o raro esteja nessa semelhança. O universo e a mente partilham o mesmo princípio. O visível nasce do invisível. Enquanto o olhar percorre o céu, é difícil não sentir o contraste entre o que sabemos e o que pressentimos. O espaço parece vazio, mas cada centímetro cúbico contém flutuações quânticas, pequenas pulsações de energia que aparecem e desaparecem a cada fração de segundo. O vácuo não é o nada, é um campo em ebulição. O silêncio do cosmos é feito de atividade incessante. Essa percepção transforma o escuro em presença. O que chamamos de nada é, na verdade, o lugar onde tudo começa. Há uma frase antiga da astrofísica que diz que o universo é não apenas mais estranho do que imaginamos, mas mais estranho do que podemos imaginar.
Essa constatação é ao mesmo tempo assustadora e reconfortante. Assustadora, porque mostra o limite do entendimento. Reconfortante, porque indica que o mistério é inesgotável. Cada descoberta é apenas uma abertura para outra. A busca não termina, apenas muda de forma. O vento sopra nas cúpulas dos observatórios. O som metálico das estruturas mistura-se ao farfalhar distante das árvores. Dentro das lentes, a luz viaja desde o início do tempo, trazendo vestígios de eras em que o espaço ainda se aprendia a existir. O universo é um livro que se escreve enquanto é lido. E o raro entre todas as suas páginas é perceber que fazemos parte dessa leitura. Há um ponto em que a ciência e a contemplação se encontram, não na explicação, mas no assombro. O raro não está apenas nas coisas que o universo esconde, mas na sensação que temos ao perceber que ainda há o que descobrir. É a consciência de que, mesmo envoltos pelo desconhecido, somos capazes de reconhecê-lo como um convite. E ao olhar o escuro, o pensamento se expande junto com o espaço, perguntando em silêncio: o que mais, além de nós, repousa na sombra do infinito? Há algo de hipnótico na forma como o universo equilibra opostos: luz e sombra, nascimento e colapso, movimento e silêncio. Tudo se alterna em uma harmonia que parece improvisada e, ao mesmo tempo, precisa. As estrelas, por exemplo, são o resultado desse equilíbrio frágil. Durante bilhões de anos, elas sustentam uma batalha entre a gravidade que tenta esmagá-las e a fusão nuclear que as empurra para fora. O brilho que vemos à noite é o ponto de repouso entre essas duas forças, o instante em que o fogo e o peso encontram trégua. E quando esse equilíbrio se rompe, algo extraordinário acontece. O raro nasce. Quando o combustível de uma estrela se esgota, ela começa a morrer. O colapso é inevitável. As camadas externas se contraem e, em determinados casos, a explosão resultante libera uma quantidade de energia que supera o brilho de todas as outras estrelas de uma galáxia. São as supernovas, eventos de beleza devastadora. O que sobra após a explosão pode se tornar uma estrela de nêutrons, um magnetar, ou, em casos mais extremos, um buraco negro. Essa transição é a alquimia cósmica em sua forma mais pura, a destruição que gera novos elementos, a morte que semeia o universo. Tudo o que somos, o ferro em nosso sangue, o cálcio em nossos ossos, o ouro nas alianças, nasceu de estrelas que explodiram. Somos o eco químico de catástrofes luminosas. Há tipos de supernovas que intrigam os cientistas por parecerem violar o próprio limite do que é possível. Uma delas, chamada supernova de tipo IAX, brilha menos do que o esperado e, em vez de destruir totalmente a estrela, deixa um resíduo em seu centro, uma estrela meio morta, meio viva, flutuando como um fantasma. Outro tipo, as chamadas supernovas superluminosas, liberam energia tão intensa que chegam a ser 100 vezes mais brilhantes do que o padrão. Ninguém sabe ao certo o que as torna tão poderosas. Alguns teóricos acreditam que magnetars recém-formados, girando a velocidades absurdas, podem alimentar essas explosões, transformando-as em faróis de raridade no espaço profundo. Cada uma dessas ocorrências é um lembrete de que o cosmos ainda guarda segredos, mesmo em seus atos mais conhecidos. O nascimento e a morte das estrelas, eventos aparentemente bem compreendidos, continuam a surpreender. O raro surge muitas vezes dentro do que acreditávamos ser rotineiro. O espaço é mestre em esconder exceções sob a aparência de repetição. E quando o colapso estelar é extremo o bastante, o resultado é algo ainda mais impressionante: um buraco negro. A ideia é simples e quase poética. Uma região onde a gravidade é tão intensa que nada escapa, nem mesmo a luz. Mas o que isso significa de fato é quase impossível de conceber. Dentro de um buraco negro, o espaço e o tempo trocam de papel. O futuro, para quem cai nele, se torna inevitável e único, aproximar-se do centro. Ali,
As leis conhecidas da física deixam de funcionar. A curvatura do espaço torna-se infinita e o conceito de lugar perde sentido. É o ponto onde o universo parece olhar para dentro de si. Durante décadas, pensou-se que os buracos negros eram invisíveis, indetectáveis. Mas a ciência aprendeu a reconhecê-los pela forma como deformam o que está ao redor. Em 2019, o mundo viu pela primeira vez uma imagem real desse abismo. O horizonte de eventos da galáxia M87, registrado pelo Event Horizon Telescope. A fotografia mostrava um anel de luz alaranjada, uma sombra circular cercada por um brilho distorcido. Não era uma pintura, nem uma simulação, era a própria face do nada. Aquela imagem condensava tanto o rigor científico quanto o espanto primitivo, que acompanha o olhar humano desde o primeiro contato com o infinito. Há algo de raro, não apenas na existência desses monstros cósmicos, mas na forma como se relacionam entre si. Em 2015, o Observatório LIGO, nos Estados Unidos, captou um tremor sutil no espaço-tempo. Duas ondas gravitacionais vindas de buracos negros colidindo. A detecção confirmou uma previsão de Einstein feita 100 anos antes, a de que eventos extremamente massivos poderiam fazer o próprio tecido do espaço vibrar como uma superfície líquida. A colisão liberou mais energia do que todas as estrelas do universo combinadas naquele instante, mas por uma fração de segundo. Essa foi a primeira vez que a humanidade ouviu o universo sem usar luz, uma audição feita por meio da gravidade. Desde então, dezenas de outros eventos semelhantes foram registrados. Buracos negros que orbitam, colidem e se fundem. Estrelas de nêutrons que se chocam, produzindo elementos pesados e ondas que se propagam por bilhões de anos-luz. O raro em escala cósmica é esse instante de convergência. Dois objetos criados pelo colapso da matéria, reencontrando-se para gerar algo novo. É o retorno do ciclo, o fechamento de um arco invisível. Esses eventos nos ensinam algo profundo sobre a própria natureza do universo. Ele não é estático, não é frio em seu silêncio. É dinâmico, mutável, feito de encontros e rupturas. O cosmos respira em ciclos, e cada raridade é um desses suspiros. A destruição em sua dimensão cósmica é uma forma de continuidade. A energia nunca se perde, ela apenas muda de lugar, muda de forma. Há um paradoxo em tudo isso. O que parece o fim absoluto, o colapso de uma estrela, o mergulho no abismo, é, na verdade, um início disfarçado. O que chamamos de raro é, muitas vezes, a interseção entre o fim e o começo. Um magnetar recém-nascido pode iluminar o espaço por milhares de anos. Uma fusão de estrelas de nêutrons pode semear metais preciosos por toda uma galáxia. Mesmo um buraco negro, o símbolo máximo da ausência, pode gerar jatos de radiação que cruzam o espaço e alimentam o nascimento de novas estrelas. O raro é o eco do renascimento. E, no entanto, há algo de profundamente humano nessa busca por entender o que ruge silenciosamente no escuro. Cada observação, cada equação, cada tentativa de descrever o que acontece dentro de um buraco negro é também uma tentativa de compreender o que acontece dentro de nós. O mistério do cosmos e o mistério da consciência parecem versões de uma mesma pergunta. O que acontece quando a luz desaparece? A resposta, se existir, não é um ponto, mas uma continuidade. O universo parece dizer que o fim nunca é definitivo, que o raro não é exceção, mas transição. O ciclo continua, a energia se move, o tempo se curva. E no coração desse movimento, o silêncio permanece intacto. O vento sopra mais devagar. As estrelas continuam lá, mas o olhar já não é o mesmo. Diante do imenso, o raro se revela não como uma anomalia, mas como uma forma de beleza, uma lembrança de que até o caos tem ritmo e que até o nada guarda uma melodia que o tempo ainda está aprendendo a tocar. E em meio a esse som quase imperceptível, surge uma pergunta que não se apaga. O que mais o universo ainda guarda na escuridão de si mesmo? No coração do espaço, há fenômenos tão raros que parecem pertencer a outro universo.
São encontros improváveis entre forças opostas, lugares onde as leis da física parecem hesitar antes de decidir o que permitir. Um desses encontros é o das estrelas que não brilham, mas se alimentam do brilho alheio. Sistemas binários em que uma estrela comum orbita uma companheira invisível, um buraco negro, uma anã branca, uma estrela de nêutrons. O que vemos nesse caso não é o próprio buraco negro, mas a matéria sendo arrancada de sua parceira, girando em espiral antes de desaparecer. Essa espiral é um turbilhão de energia, uma dança trágica que transforma o colapso em luz. O universo parece ter inventado uma forma de poesia com a destruição. Os astrônomos chamam esse fenômeno de disco de acreção. É uma estrutura fina, brilhante, composta por gás e poeira em rotação extrema, aquecida a milhões de graus pela fricção e pela gravidade. À medida que a matéria cai, emite radiação em todas as frequências: luz visível, raios X, ondas de rádio. É nesse limite entre o ser e o desaparecer que surgem algumas das coisas mais raras já observadas: os quasares, objetos tão distantes e luminosos que por muito tempo pensou-se que fossem estrelas comuns. Mas os quasares são núcleos de galáxias jovens, alimentados por buracos negros supermassivos. Cada um deles libera mais energia do que centenas de galáxias juntas. E o mais impressionante é que sua luz viajou bilhões de anos até chegar até nós. Quando os vemos, estamos vendo o universo em sua juventude, um tempo em que as primeiras estruturas ainda aprendiam a existir. O quasar mais distante já detectado, conhecido como Jodrell 1313-1806, surgiu quando o cosmos tinha apenas 670 milhões de anos, menos de 5% de sua idade atual. Ele brilha com intensidade quase inconcebível, alimentado por um buraco negro com mais de 1 bilhão de vezes a massa do Sol. Isso não deveria ser possível. A teoria prevê que buracos negros crescem lentamente, devorando matéria ao longo de bilhões de anos. Como, então, algo tão colossal poderia ter surgido tão cedo? Essa pergunta atravessa a cosmologia moderna como um vento gelado, suave, mas constante. O raro, nesse caso, não é apenas o objeto, mas o próprio espanto que ele provoca. Para explicar essa anomalia, cientistas sugerem que alguns buracos negros possam ter nascido já grandes, formados a partir do colapso direto de nuvens imensas de gás primordial, sem passar pelo estágio das estrelas. Outros acreditam que colisões repetidas entre buracos negros menores, nos primeiros aglomerados de matéria, possam ter criado esses gigantes. Nenhuma resposta, até agora, é definitiva. O raro resiste à explicação, como se o universo insistisse em manter um pouco de mistério em seu início. Os quasares não são apenas relíquias do passado, eles são também faróis. Sua luz atravessa o espaço intergaláctico e, ao analisá-la, podemos detectar o que existe entre nós e eles. Cada absorção, cada mudança de cor, revela a presença de gases e elementos que compõem o meio cósmico. Assim, ao observar o raro, descobrimos o comum, o tecido invisível que une as galáxias. O quasar ilumina não apenas a si mesmo, mas o caminho que percorre. É como se o universo deixasse rastros de luz para que pudéssemos segui-los. Há uma melancolia serena nesses fenômenos. O que chamamos de brilho é, na verdade, a agonia da matéria. A luz que vemos é o último suspiro de átomos sendo despedaçados, aquecidos até evaporarem. E ainda assim, desse sofrimento cósmico, nasce beleza. O universo transforma a queda em espetáculo, a perda em criação. É difícil não ver nisso um reflexo da própria condição humana. Somos feitos de processos que um dia também pareceram destrutivos. A vida, afinal, é uma reorganização improvável do caos. Enquanto observamos essas estruturas distantes, percebemos algo essencial. O tempo é o verdadeiro pano de fundo de tudo. Cada ponto luminoso é uma lembrança. O espaço não é apenas um lugar, é um registro. O que vemos lá fora é o passado, camadas de existência preservadas como fósseis de luz. Alguns desses fósseis pertencem a épocas tão antigas que antecedem a formação da Terra. E há algo profundamente comovente
em saber que a luz que agora toca nossos olhos começou sua viagem antes de qualquer olho existir. O raro nesse sentido é a coincidência entre o tempo da origem e o tempo do olhar. Quando o Observatório Espacial Chandra captou raios X vindos de uma colisão entre dois buracos negros, o evento já havia acontecido há bilhões de anos. O universo, ao ser observado, é sempre memória. E, de certa forma, o que chamamos de descoberta é apenas o reencontro com o que já aconteceu. A raridade não está apenas naquilo que é improvável, mas no privilégio de testemunhar o que persiste. O cosmos continua a emitir sinais de acontecimentos extintos, como se sussurrasse que nada se perde realmente, apenas muda de forma, de lugar, de tempo. A vida na Terra é uma consequência remota desses processos. Se as primeiras estrelas não tivessem explodido, não haveria carbono, oxigênio, ferro. Se buracos negros e quasares não tivessem moldado o espaço ao seu redor, as galáxias não teriam se organizado. Cada respiração que damos é uma herança de fenômenos raros. A probabilidade de estarmos aqui, conscientes e observando, é tão pequena que se aproxima do impossível. E, no entanto, o impossível aconteceu. A raridade do universo, quando vista de perto, é a nossa própria existência. Há algo de sagrado, ainda que sem religião, nesse entendimento. O cosmos não precisa de intenção para ser belo, nem de propósito para ser misterioso. O raro não é um milagre no sentido sobrenatural, mas a lembrança de que o real é mais vasto do que o que cabe na explicação. Quando olhamos para um quasar distante, não estamos apenas estudando astrofísica. Estamos contemplando a capacidade do universo de se superar, de criar formas, forças e destinos que escapam à imaginação. O vento sopra entre as cúpulas dos observatórios, e o som metálico que ele produz lembra o rumor distante de uma melodia antiga. Dentro das lentes, os fótons capturados viajam desde um tempo em que o espaço era jovem e os elementos ainda aprendiam a se misturar. O brilho que agora se imprime nas telas é o mesmo que um dia incendiou o vazio primordial. O raro, em sua essência, é a persistência, a luz que não desiste de chegar, mesmo depois de atravessar bilhões de anos de escuridão. E quando o olhar humano intercepta essa luz, algo se fecha e se abre ao mesmo tempo. É como se o universo, ao ser percebido, completasse um ciclo invisível. O passado encontra o presente e a existência se reconhece. O raro, então, não está mais distante. Ele se aproxima, entra pelos olhos e se instala no pensamento, silencioso e incandescente, como uma estrela interior que insiste em brilhar. No fim da noite, resta o eco dessa presença. O céu continua vasto, mas o olhar já aprendeu a enxergar o invisível. A jornada segue, e a pergunta que fica não é sobre o que existe lá fora, mas sobre o que o raro revela dentro de nós. Esse espelho vivo que o cosmos usa para continuar se observando. Há um ponto em que o espaço se curva tanto que o olhar parece se perder dentro dele. Uma dobra onde o tempo desacelera, a luz hesita e a própria ideia de distância se torna líquida. É o território das raridades extremas, onde o universo parece testar seus próprios limites. Buracos negros binários, estrelas zumbis, pulsares que batem como corações mecânicos, galáxias que se arrastam através de outras, deformando-as como sonhos em colisão. Cada uma dessas ocorrências é um lembrete de que o cosmos não é apenas vasto, é imprevisível. E é nessa imprevisibilidade que mora sua verdadeira beleza. Há cerca de 500 milhões de anos-luz da Terra, astrônomos detectaram um sistema tão improvável que parecia um erro nos dados. 2 buracos negros supermassivos orbitando um ao outro, emitindo jatos de radiação sincronizados, como se 2 forças invisíveis dançassem em torno de um centro comum. Cada volta que completavam, um giro a cada 12 anos, liberava ondas gravitacionais, pequenas rugas no tecido do espaço-tempo que atravessavam o universo em silêncio absoluto. A energia liberada nesse encontro equivalia a de bilhões de estrelas explodindo ao mesmo tempo, mas em uma frequência que nossos sentidos jamais poderiam perceber.
A única pista era uma leve oscilação no brilho de uma galáxia distante, um tremor de luz tão sutil que apenas os olhos atentos dos instrumentos puderam registrar. Essas descobertas revelam um universo onde o raro não é um acidente, mas um padrão de complexidade. O cosmos parece criar exceções como quem respira. Cada anomalia é o resultado de um equilíbrio improvável entre forças gigantescas: gravidade, magnetismo, energia e tempo. Quando essas forças se encontram em harmonia instável, algo novo emerge, e por um instante, o impossível torna-se real. Os buracos negros binários são especialmente fascinantes porque representam o paradoxo máximo da física moderna. A teoria da relatividade geral descreve com precisão o comportamento da gravidade nesses ambientes extremos, mas, ao mesmo tempo, as leis quânticas, que regem o mundo do infinitamente pequeno, parecem se desfazer ali. Entre a imensidão e o minúsculo, as duas maiores descrições da realidade entram em desacordo. O raro, então, é mais do que um objeto distante. É a fronteira entre duas linguagens da natureza que ainda não aprenderam a conversar. Quando Einstein propôs que a gravidade não era uma força, mas a curvatura do espaço-tempo, ele abriu caminho para compreendermos essas distorções. Tudo o que tem massa deforma o espaço, e quanto maior a massa, mais profunda a curvatura. Buracos negros são deformações tão intensas que o espaço se dobra sobre si mesmo, criando um poço sem retorno. E quando dois desses poços orbitam juntos, o próprio tecido do universo vibra. As ondas gravitacionais que emanam desses encontros foram detectadas pela primeira vez em 2015 e, desde então, confirmadas dezenas de vezes. São ecos de colisões ocorridas há bilhões de anos, atravessando o vazio até alcançar nossos instrumentos. O universo fala, mas fala em vibrações. A beleza dessas descobertas está no contraste entre escala e sensibilidade. Ondas gravitacionais são sutis, alteram a distância entre dois espelhos aqui na Terra em menos de 1/1000 do diâmetro de um átomo. E ainda assim, contém a memória de eventos que sacudiram o cosmos. É como ouvir o som de uma pétala caindo e descobrir que veio de outra galáxia. O raro, nesse sentido, não é apenas o fenômeno distante, mas a delicadeza com que somos capazes de percebê-lo. Há também os fenômenos mais efêmeros, as rajadas rápidas de rádio, pulsos intensos e brevíssimos que duram milésimos de segundo, vindos de pontos aleatórios do céu. Foram detectadas pela primeira vez em 2007 e, desde então, continuam a intrigar os cientistas. Alguns vêm de galáxias distantes, outros de regiões próximas, e há os que se repetem como um batimento. As hipóteses variam, podem ser magnetars em explosão, colisões de estrelas ou algum tipo de fenômeno ainda desconhecido. Cada sinal é uma pergunta lançada pelo espaço, um lembrete de que ainda estamos apenas decifrando os primeiros símbolos de uma linguagem cósmica antiga. Às vezes, as raridades não estão apenas nas forças grandiosas, mas nos detalhes sutis. Em 2022, o telescópio James Webb capturou uma imagem que fez o mundo científico silenciar por um instante. A de uma galáxia espiral com braços quase perfeitos, mas girando ao contrário do esperado. Sua rotação contrariava o sentido previsto pela dinâmica da formação galáctica. Era como uma folha, movendo-se contra o vento. Essa anomalia isolada colocou em xeque parte das teorias sobre a simetria das estruturas cósmicas. O universo parece rir de nossas previsões, inventando formas de existir que nenhuma fórmula antecipou. Há uma espécie de elegância na forma como o raro quebra a expectativa. Ele interrompe a monotonia das leis, lembrando que a realidade não é feita apenas de regras, mas de improvisos. A física, em sua busca por ordem, acaba encontrando beleza justamente na desordem. Cada anomalia é uma fresta para uma verdade maior, um indício de que o cosmos é menos uma máquina e mais uma melodia, com repetições, variações e silêncios. Ao refletir sobre essas descobertas, é inevitável perceber como o raro lá fora
se reflete no raro aqui dentro. Nossa capacidade de observar o universo é uma raridade em si. Entre trilhões de planetas, neste pequeno ponto azul, a consciência surgiu como um instrumento sensível o bastante para registrar ondas que deformam o espaço e luzes que viajaram desde o início dos tempos. Essa consciência, que escuta o infinito, é o fenômeno mais improvável de todos. É possível imaginar o universo como uma imensa orquestra. As estrelas são notas, as galáxias, acordes e as forças fundamentais, o compasso. Mas, vez ou outra, uma nota dissonante surge, e é justamente ela que faz a música mudar de tom. O raro é essa dissonância, o desvio que dá sentido à melodia. Sem o inesperado, o cosmos seria estático. Sem o raro, a vida seria muda. A madrugada se adensa e o céu parece mais fundo. O som do vento se mistura ao zumbido dos equipamentos, e por um instante há a impressão de que o universo inteiro respira em uníssono. A vastidão não é mais apenas cenário, é presença. E dentro dessa presença, tudo vibra: luz, matéria, pensamento. O raro deixa de ser uma exceção e se transforma em linguagem, o modo que o cosmos encontrou de continuar se reinventando. O olhar, então, não busca mais respostas, mas continuidade. Cada descoberta é uma porta aberta para outra. E enquanto o espaço se curva, o tempo avança e as ondas invisíveis continuam atravessando o escuro, uma pergunta permanece, sussurrando entre o ruído das estrelas distantes. Se o universo ainda é capaz de criar o impossível, o que mais dentro dele, ou dentro de nós, ainda aguarda para nascer? Há momentos em que o universo parece se olhar no espelho. Ondas de matéria e energia se refletem em escalas diferentes, repetindo padrões que se espalham desde o infinitamente pequeno até o incomensuravelmente grande. O átomo e a galáxia compartilham uma geometria secreta. Ambos giram em torno de centros invisíveis, sustentados por forças que se equilibram no limite entre o caos e a ordem. Essa repetição sutil, essa música interna que o cosmos parece tocar em todas as frequências, revela uma verdade que é menos explicação e mais sensação. Tudo o que existe é variação de uma mesma melodia. O raro, então, é a nota que escapa à repetição, o acorde inesperado que dá sentido ao som contínuo da existência. Há alguns anos, astrônomos descobriram estruturas tão imensas que desafiam não apenas nossa imaginação, mas também as leis conhecidas da cosmologia. Uma delas foi batizada de Anel Gigante, uma formação de galáxias que se estende por mais de 1 bilhão de anos-luz e desenha no espaço a forma quase perfeita de um círculo. Outras descobertas, como a Grande Muralha Hércules Corona Boreal e o Grande Anel da Fênix, mostram que o universo, embora governado pela aleatoriedade, parece ter preferências estéticas. Ele cria figuras, padrões, simetrias, como se a própria vastidão tivesse vocação para o desenho. E ainda assim, esses desenhos não deveriam existir. As leis que descrevem o cosmos afirmam que, em escalas tão grandes, a matéria deveria se distribuir de forma homogênea. Mas o universo insiste em ser irregular, insiste em ter ritmo. Essas estruturas colossais são mais do que curiosidades astronômicas. São lembretes de que a criação cósmica não segue um roteiro fixo. Cada parede, cada anel, cada filamento luminoso que une as galáxias é uma obra esculpida pela gravidade ao longo de bilhões de anos. E como toda obra viva, carrega imperfeições que a tornam singular. A grandeza do universo está justamente nisso, na irregularidade que revela personalidade, na desobediência que dá forma ao infinito. Em escalas menores, o mesmo princípio se repete. Dentro das galáxias, estrelas se agrupam em aglomerados que se movem como cardumes de luz. Alguns desses aglomerados têm comportamentos estranhos, resistindo à dispersão, como se uma força desconhecida os mantivesse unidos além do esperado. Outros parecem se dissolver mais rápido do que deveriam, como se perdessem o sentido de existir. A astronomia moderna se vê diante dessas diferenças
com o mesmo assombro com que um poeta observa variações do mesmo pôr do sol. O cosmos é previsível em teoria, mas em sua prática é um artista inquieto. Há também os fenômenos que revelam o lado mais delicado do raro. Em 2020, o radiotelescópio australiano ASCAP detectou uma estrutura circular gigantesca, tão perfeita que parecia desenhada à mão. Recebeu o nome de Odd Radio Circle, um círculo de rádio estranho, emitindo uma frequência suave e uniforme, sem explicação clara. Por um tempo, acreditou-se que fosse o resultado de uma explosão antiga, o vestígio de uma galáxia morta. Mas nenhum modelo conseguia reproduzir seu formato. Era uma esfera quase perfeita de energia, flutuando no espaço vazio, sem fonte aparente. Desde então, outros círculos semelhantes foram encontrados, mas a dúvida permanece. O universo ainda é capaz de desenhar o inexplicável. Esses objetos nos lembram que a raridade não é exceção. É a assinatura da criação. A perfeição, quando aparece, é tão improvável que beira o impossível. E o que é o impossível, senão a fronteira da beleza? Quando o cosmos se curva sobre si e produz formas que não cabem em nossos cálculos, ele nos obriga a olhar com outros olhos. O olhar científico se transforma aos poucos em contemplação. O mais surpreendente é que o mesmo princípio que organiza as galáxias também se manifesta dentro de nós. As redes neuronais do cérebro humano, quando observadas de perto, têm estrutura semelhante à da teia cósmica. Filamentos de matéria conectando pontos de energia, transmitindo informação de um lado ao outro. O universo parece repetir seus padrões em todas as escalas, como se fosse uma grande mente espalhada por bilhões de corpos celestes. O raro, nesse contexto, é a consciência que percebe o espelho, a percepção de que o cosmos se reconhece através de nós. Enquanto os telescópios captam o brilho das galáxias distantes, partículas subatômicas se movem sob nossos olhos em laboratórios subterrâneos, revelando outro tipo de raridade, a das forças invisíveis que sustentam a matéria. No acelerador de partículas do CERN, há eventos que ocorrem uma única vez entre trilhões de colisões, pequenas anomalias que surgem por um instante e depois desaparecem, deixando atrás de si uma pista quase imperceptível. Essas anomalias são buscadas com a mesma paciência com que os astrônomos procuram galáxias perdidas. Em ambos os casos, a raridade é a chave. A exceção é o caminho que leva ao novo. É curioso perceber como o universo, em todas as escalas, se comporta como um artista do acaso. Ele experimenta, erra, corrige, destrói e recomeça, e o resultado desse processo é a variedade, essa infinita galeria de formas que vão de átomos a nebulosas, de buracos negros a cérebros humanos. O raro é o ponto em que o universo se arrisca, e o risco é o que o mantém vivo. Em meio a esse panorama de grandezas e distâncias, há um aspecto silencioso que une tudo: o tempo. Não o tempo dos relógios, mas o tempo cósmico, que flui como um rio de densidade variável. Ele corre mais devagar perto de corpos massivos, acelera no vazio, curva-se em torno de estrelas. O raro é o momento em que conseguimos perceber esse fluxo, quando sentimos, mesmo sem entender, que o tempo não é o que passa, mas o que nos atravessa. O tempo é o verdadeiro tecido da raridade. Tudo o que é raro é, de alguma forma, uma anomalia no tempo, algo que dura menos ou mais do que o previsto, algo que brilha quando já não deveria brilhar. A noite avança e o universo parece respirar de novo. As estrelas, fixas em aparência, se movem lentamente, cada uma traçando seu caminho. A raridade não está apenas nas descobertas grandiosas, mas no simples fato de o cosmos continuar se transformando, mesmo naquilo que julgamos imutável. O movimento é a lei, e o mistério é seu companheiro. E quando o olhar repousa sobre o céu, já não se vê apenas um conjunto de astros distantes. Vê-se o reflexo de uma ordem que ainda não compreendemos. Uma ordem que parece feita de coincidências, de desvios, de exceções. O raro é o traço do universo dizendo que ainda há espaço para o inédito.
E enquanto o tempo se dobra e a escuridão permanece, uma pergunta surge, não sobre o que há lá fora, mas sobre o que o infinito espera que descubramos nele. Há uma espécie de silêncio que só o universo conhece. Um silêncio que não é ausência de som, mas presença de ordem. Ele paira entre as galáxias, preenche os intervalos do tempo e atravessa cada partícula de matéria. Nesse silêncio, tudo vibra de forma quase imperceptível, como se o cosmos respirasse em um ritmo que nenhuma mente poderia acelerar. É nessa pulsação invisível que nascem as coincidências cósmicas, aquelas em que a natureza parece repetir gestos antigos em escalas diferentes, unindo o micro e o macro em uma dança que ecoa através do tempo. Os físicos costumam dizer que o universo é regido por simetrias, repetições de padrões que se manifestam em dimensões distintas. As forças fundamentais, por exemplo, parecem versões da mesma energia original, fragmentadas durante o instante inicial do Big Bang. A gravidade, a força fraca, a força forte e o eletromagnetismo são, na essência, desdobramentos de um mesmo princípio, como 4 notas extraídas do mesmo acorde primordial. Essa unidade perdida é o sonho da física moderna, reencontrar a melodia que unifica tudo. Mas o raro nesse contexto é o ruído, aquilo que interrompe a simetria, o pequeno desvio que faz o cosmos se expandir, criar estrelas, formar átomos, gerar vida. Se o universo fosse absolutamente equilibrado, nada existiria. O raro é a imperfeição que permitiu a existência. Um exemplo disso está na assimetria entre matéria e antimatéria. Quando o universo nasceu, as leis da física indicam que deveriam ter surgido quantidades iguais de ambas, a matéria e sua imagem espelhada. Mas algo aconteceu. Uma pequena quebra de equilíbrio, uma falha minúscula, talvez em uma bilionésima parte das partículas criadas. Essa diferença quase invisível foi suficiente para que, após as aniquilações mútuas, sobrasse um fragmento, um átomo de matéria a mais para cada bilhão de pares destruídos. Esse resíduo ínfimo tornou-se o universo. Tudo o que existe, de galáxias a oceanos, de luas a pensamentos, é resultado de uma anomalia estatística. O raro, portanto, é a própria base da realidade. O físico Andrei Sakharov foi um dos primeiros a teorizar sobre essa assimetria. Segundo ele, o universo carrega em si uma tendência sutil, uma espécie de preferência pela matéria. Esse pequeno viés, inscrito nas leis mais profundas da natureza, é o que impede que tudo retorne ao nada. É como se o cosmos tivesse escolhido existir. Essa escolha não é consciente, mas tem o peso de um destino, um desvio microscópico capaz de criar o infinito. Em outro nível, a raridade se revela nas próprias partículas que sustentam a estrutura da matéria. Entre as trilhões de interações que ocorrem a cada segundo, existem fenômenos tão improváveis que são observados apenas uma vez em bilhões de eventos. Experimentos no CERN, o maior acelerador de partículas do mundo, registram o nascimento fugaz de partículas exóticas, bósons, mesons, neutrinos, que duram menos que um piscar de tempo. O bóson de Higgs, descoberto em 2012, foi um desses casos. Uma partícula prevista há décadas, mas que se manifestava em apenas uma colisão a cada trilhões. Sua confirmação foi como ouvir o eco de um som que o universo emitiu no momento da criação. Essas raridades microscópicas se tornam, de certo modo, espelhos das raridades cósmicas. O que acontece no núcleo de uma partícula é, em essência, o mesmo que acontece em uma estrela ou em uma galáxia. Tudo é campo, vibração e energia em transformação. A física quântica e a astrofísica são duas faces de uma mesma contemplação. O esforço de entender por que o universo insiste em existir de formas tão improváveis. O que há de mais surpreendente é que o raro, longe de ser exceção, parece ser o motor da evolução cósmica. O improvável é o que permite o novo. É o erro que cria o caminho. Assim como na biologia uma mutação casual pode gerar uma nova espécie, na escala do universo, uma flutuação quântica pode gerar uma galáxia inteira.
A estrutura que hoje chamamos de realidade é, em última instância, o resultado de pequenas imperfeições. O raro é o que impede o universo de se repetir eternamente. Esse entendimento transforma o olhar. O cosmos deixa de ser apenas um mecanismo e passa a ser um processo vivo. Cada estrela, cada partícula, cada forma de energia é uma tentativa, uma variação. E nós, ao existirmos, somos continuidade dessa variação. O raro não é o que está distante, é o que pulsa dentro. O pensamento, a consciência, a curiosidade são expressões de improbabilidades que se acumularam até se tornarem sensíveis. Há algo de profundamente poético nesse equilíbrio entre precisão e falha. As leis da física são exatas, mas o universo é imperfeito. Essa combinação cria beleza. Se o tempo fluísse sem flutuações, nada mudaria. Se a gravidade fosse um pouco mais forte, o cosmos colapsaria sobre si. Se fosse mais fraca, as galáxias jamais teriam se formado. A vida depende de um intervalo estreito entre o caos e a ordem, e é dentro desse intervalo que o raro floresce. Essa delicadeza estrutural se manifesta até nas escalas mais humanas. A frequência da luz que permite à vida enxergar o mundo, a temperatura que mantém a água líquida, a distância da Terra ao Sol, tudo está suspenso em um equilíbrio improvável. Somos feitos de coincidências cósmicas. O oxigênio que respiramos foi forjado no interior de estrelas gigantes. O cálcio de nossos ossos nasceu em supernovas. O ferro em nosso sangue foi moldado em colisões de estrelas de nêutrons. Cada célula é uma coleção de lembranças estelares, e cada pensamento é o prolongamento de uma raridade física. Quando se percebe isso, o universo ganha textura. O céu noturno deixa de ser apenas um conjunto de pontos luminosos e se torna uma tapeçaria viva, tecida por acasos que deram certo. A raridade deixa de ser exceção e se torna expressão de continuidade. O que é raro não está separado do comum. Ele é o próprio fio que o sustenta. No final das contas, é o erro que faz o cosmos respirar. A pequena assimetria que gera a matéria, o leve desvio que forma uma estrela, o instante de desequilíbrio que acende a consciência, todos são versões do mesmo acontecimento primordial. O instante em que o universo escolheu não ser perfeito, e por isso pôde existir. O vento sopra sobre os observatórios e o som parece vir de muito longe, como o eco de uma história que não terminou. O céu se mantém silencioso, mas dentro dele pulsa o movimento de bilhões de mundos. A raridade, essa centelha escondida nas frestas da ordem, continua moldando o destino do que existe. E enquanto o tempo flui, uma pergunta antiga se renova, tão serena quanto o espaço que a abriga. O que o universo ainda está tentando criar com os erros que continua cometendo? O universo, ao que tudo indica, não é apenas um espaço em expansão, é uma história que se escreve sozinha. Cada partícula, cada raio de luz, cada dobra do tempo é uma palavra desse texto sem autor. O que chamamos de realidade é uma narrativa feita de energia e de acaso, um manuscrito cósmico que não se repete e que, ainda assim, mantém coerência. Dentro desse enredo invisível, há capítulos que desafiam até o leitor mais atento, fenômenos tão improváveis que parecem ser inserções poéticas do próprio espaço. São lembranças de que o cosmos também tem suas pausas, seus silêncios e suas metáforas. Um desses capítulos começa com uma descoberta quase improvável: as lentes gravitacionais. Segundo a teoria de Einstein, a gravidade não é uma força que puxa, mas uma curvatura do espaço-tempo provocada pela presença da massa. Isso significa que, quando a luz passa perto de um objeto muito massivo, uma galáxia, um aglomerado ou até um buraco negro, ela se curva. O espaço se deforma e o caminho da luz se dobra como o reflexo em um espelho de vidro irregular. Assim, uma galáxia distante pode aparecer multiplicada, distorcida ou ampliada, projetando-se no céu como uma miragem. As lentes gravitacionais transformam o universo em seu próprio telescópio,
permitindo que vejamos além do que nossos instrumentos alcançam. Há algo de profundamente simbólico nessa ideia. O universo observando a si mesmo por meio de suas distorções. As galáxias se tornam olhos, os aglomerados lentes, e a luz, sempre ela, a mensageira que revela o que estava escondido. A raridade nesse contexto não é apenas o fenômeno em si, mas a coincidência geométrica necessária para que ele aconteça. Para que uma lente gravitacional funcione, é preciso um alinhamento quase perfeito entre a fonte, a massa intermediária e o observador. Um desvio de fração de grau, e o efeito desaparece. É um teatro de precisão cósmica, uma peça em que cada ator entra em cena no segundo exato. Em 2018, astrônomos observaram um caso extraordinário: a luz de uma supernova distante amplificada por uma lente gravitacional natural. A explosão havia ocorrido há mais de 9 bilhões de anos, mas o brilho, curvado e desviado, chegou à Terra em múltiplas versões, cada uma com um pequeno atraso. Era como assistir ao mesmo evento repetido em diferentes momentos do tempo, um eco luminoso vindo de eras extintas. Essa repetição não era ilusão, era física pura. A gravidade da galáxia intermediária distorcia o espaço ao redor, fazendo com que a luz viajasse por caminhos diferentes. O resultado era uma coreografia de tempo e distância, um relógio feito de luz. Esses fenômenos mostram que o universo não é apenas vasto, ele é sensível. A matéria responde à luz, o espaço responde à gravidade e o tempo responde à própria existência. Cada dobra é um diálogo entre forças que raramente se encontram. O raro não é o que acontece uma única vez, mas o que acontece no momento exato em que tudo poderia não acontecer. É o instante em que o universo parece se lembrar de que está sendo observado. A lente gravitacional mais famosa é o chamado Anel de Einstein, uma estrutura circular perfeita formada quando uma galáxia distante, uma lente intermediária e o observador na Terra se alinham de modo absoluto. A luz se curva igualmente em todas as direções, criando um círculo de fogo no espaço. Olhar para esse anel é como olhar para o olho do próprio cosmos, uma moldura de luz ao redor do invisível. E o mais impressionante é que, por meio desses anéis, os astrônomos conseguem estudar o que está além da luz visível, detectando a presença de matéria escura e de estruturas que não emitem brilho algum. O invisível, mais uma vez, revela-se pela forma como distorce o visível. A ideia de que o universo é capaz de ver a si mesmo não é apenas uma metáfora. Em certo sentido, cada observação é parte de um circuito maior. A luz que sai de uma estrela atravessa o espaço, encontra uma lente, se curva, chega até nossos olhos ou telescópios e é registrada. A consciência que a interpreta fecha o ciclo. O cosmos se torna sujeito e objeto de sua própria percepção. E nesse espelho entre o olhar e o olhado há uma simetria sutil, uma lembrança de que o ato de ver é, em si, uma criação. Os cientistas usam essas lentes para medir a expansão do universo com mais precisão, calculando distâncias cósmicas e testando hipóteses sobre a energia escura. Cada lente é uma ferramenta de medição, mas também um símbolo de perspectiva. O universo mostra que tudo depende do ponto de vista, que a forma como vemos o real é sempre uma curva, nunca uma linha reta. O espaço ensina o que a filosofia sempre soube. Não há observação neutra. Toda visão é uma deformação. Enquanto os telescópios orbitam em silêncio, capturando esses ecos de luz, o pensamento humano se curva junto com o espaço. A ciência, nesse sentido, é uma extensão da própria matéria. É o cosmos se interrogando por meio da mente. E há algo de poético em saber que, em um planeta pequeno, seres feitos de poeira e luz conseguem decifrar o modo como o universo se dobra. O raro, então, não é o fenômeno lá fora, mas a consciência aqui dentro capaz de compreendê-lo. Cada lente gravitacional é uma lembrança de que o tempo não é linear. Um mesmo evento pode ser visto em instantes diferentes, como se o passado se reeditasse diante dos olhos. O universo, em sua lentidão, faz da repetição
uma forma de eternidade. E se cada luz que chega até nós é uma mensagem enviada há bilhões de anos, pode-se dizer que observar o céu é ler correspondências antigas, cartas enviadas por estrelas que já não existem, mas que continuam a nos alcançar. O vento sopra entre as estruturas dos observatórios, e o som que ele produz é quase um murmúrio do tempo. A luz, ao atravessar o espaço, leva consigo as memórias do que foi, e quando se curva, mostra que o caminho nunca é direto. O raro não é a distância entre os pontos, mas o fato de ainda haver caminho, o fio contínuo que liga o invisível ao visível, o passado ao presente, o cosmos à consciência que o contempla. Enquanto o olhar percorre o céu noturno, a sensação é a de que cada estrela é um fragmento de uma história maior, uma história que se reflete e se dobra infinitamente, como se o próprio universo estivesse tentando se reconhecer em seus próprios reflexos. E no centro dessa busca silenciosa, uma pergunta se desenha como um rastro de luz sobre o escuro. Se o cosmos é capaz de se ver através de nós, o que será que ele enxerga quando olhamos de volta? Há momentos em que o universo parece respirar mais fundo, como se cada partícula se lembrasse de onde veio. E quando o silêncio é grande o bastante, quase é possível escutar esse fôlego antigo, o som que não é som, o murmúrio da criação ecoando através do tempo. A cosmologia chama esse vestígio de fundo cósmico de micro-ondas, a radiação remanescente do Big Bang. São ondas tão antigas que começaram a viajar quando o universo tinha apenas 380 mil anos, e continuam cruzando o espaço até agora, tocando cada galáxia, cada planeta, cada corpo, sem pressa de parar. É o ruído mais antigo que existe, uma canção que nunca cessou. Essa radiação é o retrato mais velho que temos do cosmos, uma fotografia feita não de luz visível, mas de ecos térmicos. Quando os cientistas a observaram pela primeira vez, perceberam que o universo em sua infância era surpreendentemente uniforme, uma sopa quente e densa, quase perfeita, com pequenas variações de temperatura, pequenas demais para parecerem importantes. Mas foram essas variações, essas mínimas imperfeições de densidade, que permitiram o nascimento de tudo. Os aglomerados de matéria que formariam as estrelas e as galáxias começaram nesses desvios sutis. O raro, mais uma vez, foi a semente do possível. Nos anos 1960, quando Arno Penzias e Robert Wilson detectaram esse ruído acidentalmente, pensaram que era interferência, talvez fezes de pombos acumuladas na antena, mas o som persistia, era uniforme, constante, e vinha de todas as direções. Aos poucos compreenderam que estavam ouvindo o universo jovem, uma frequência emitida pelo próprio nascimento do espaço. O que soava como estática era, na verdade, o registro sonoro da criação. O cosmos havia deixado uma assinatura acústica para que pudéssemos um dia lembrar que tudo começou em um lampejo. Hoje, observatórios como o satélite Planck mapeiam essa radiação com precisão impressionante. Cada ponto minúsculo na imagem representa uma flutuação de temperatura, uma diferença de milionésimos de grau. E, no entanto, dessas diferenças ínfimas surgiu toda a estrutura cósmica. É uma lembrança de que o universo não nasceu equilibrado, nasceu vibrante. A imperfeição foi o primeiro ato criador. Se o cosmos tivesse sido absolutamente homogêneo, nada teria se formado. Nenhuma estrela, nenhum planeta, nenhuma consciência. A raridade do universo é, portanto, a própria falha que o tornou possível. O fundo cósmico é mais do que um retrato do passado. É uma janela para o tempo em que o espaço ainda aprendia a se expandir. Ele nos mostra que o universo, mesmo nos primeiros instantes, já guardava a tendência de se tornar complexo. As ondas sonoras que ecoavam naquela matéria primordial moldaram as primeiras estruturas. Em um certo sentido, o universo cantou a própria forma. Cada galáxia, cada aglomerado, cada vazio entre eles é resultado de uma melodia que o espaço tocou para si mesmo. O raro é essa harmonia invisível, essa matemática que soa como música.
Os astrofísicos chamam essas oscilações de ondas acústicas bariônicas. Elas são o registro do som do universo quando ainda era plasma, antes que a luz pudesse se mover livremente. Nessa época, o cosmos era tão denso que a radiação e a matéria vibravam juntas como as cordas de um instrumento imenso. E quando o espaço se expandiu o suficiente para que a luz se libertasse, essas vibrações ficaram congeladas, impressas na estrutura do universo como a marca de um acorde interrompido. É por isso que o cosmos ainda guarda ressonância, mesmo no vazio. Essa ideia transforma a percepção que temos do silêncio cósmico. O universo, em sua vastidão muda, ainda vibra com as notas de sua origem. E se a física o descreve em termos de temperatura e frequência, a imaginação o percebe como uma lembrança sonora, o eco de um instante que nunca cessou de acontecer. O tempo, nesse sentido, é apenas a distância entre os ecos. Ao longo das últimas décadas, novas medições desse fundo de micro-ondas revelaram pequenas anomalias, regiões mais quentes, mais frias ou levemente inclinadas. Uma dessas anomalias, chamada de mancha fria, intrigou os cientistas. Ela ocupa uma área do céu muito maior do que o esperado e parece conter menos galáxias do que o restante do universo observável. Alguns teóricos acreditam que ela pode ser o vestígio de algo ainda mais raro, a colisão entre dois universos, um encontro entre bolhas cósmicas durante os primeiros instantes da expansão. Outros veem nela apenas um acaso estatístico. Seja o que for, essa mancha lembra que o início ainda é um mistério, um início que talvez não tenha sido único. Essa ideia, a de que o nosso universo possa ser apenas um entre muitos, não é apenas especulação filosófica. Modelos de inflação cósmica sugerem que o espaço pode ter gerado múltiplas regiões de expansão, cada uma com suas próprias leis, suas próprias constantes, suas próprias possibilidades. Se isso for verdade, cada universo seria uma variação, uma tentativa, uma nota diferente no coral da existência. O raro, então, não seria apenas o nosso cosmos, mas o fato de estarmos dentro dele, conscientes o bastante para percebê-lo. É intrigante pensar que toda a história humana, toda a biologia, toda a arte e toda a memória possam estar inscritas em uma pequena flutuação do plasma primordial. Um grão de acaso que se transformou em civilização. A raridade que começou como diferença térmica, hoje respira e observa o céu. O universo não é apenas o palco onde o raro acontece. Ele é o próprio ato de tornar o raro possível. Às vezes à noite, quando o ruído do mundo silencia, é possível imaginar esse som original viajando ainda pelo espaço, um zumbido fraco, antigo, atravessando o corpo como uma lembrança genética. Tudo o que somos, nossas células, nossas ideias, nossas perguntas, vibra nessa mesma frequência. Não porque viemos das estrelas, mas porque nunca deixamos de ser parte do primeiro som. O vento sopra sobre o deserto onde ficam os radiotelescópios, e as antenas parecem flores metálicas, apontadas para o infinito. Elas não ouvem vozes nem músicas, mas o som mais raro e constante, o som do universo existindo. A radiação que tocam não tem melodia, mas tem sentido. É o murmúrio que conecta o agora ao que veio antes do tempo. Enquanto a noite se aprofunda, o pensamento segue a luz que viaja. O que ela carrega, afinal, não é apenas informação, mas presença. A presença do que foi e continua sendo. E no limite dessa escuta, uma pergunta se insinua, leve como um sopro vindo do passado. Se o universo ainda canta a própria origem, será que nós, ao contemplá-lo, somos parte desse mesmo canto? A noite agora parece mais lenta. O ar está imóvel e o universo, esse grande corpo de respiração invisível, repousa sobre nós. As estrelas, antes distantes e atentas, já não brilham como perguntas, mas como memórias. Tudo o que foi dito se dissolve no mesmo silêncio que o antecedeu. Há um instante em que a voz já não quer explicar, apenas acompanhar o som do próprio eco. É assim que termina uma jornada pelo desconhecido, não com a certeza de quem chega, mas com a serenidade de quem aprendeu a permanecer. Lá fora, o vento ainda move o escuro,
e o céu continua cheio de luzes antigas. Cada uma delas é um fragmento do que fomos, uma lembrança do tempo em que o cosmos era jovem e nós ainda não existíamos. E, no entanto, é impossível não sentir que, de alguma forma, sempre estivemos ali, dispersos esperando o momento de nos tornar consciência. O raro, o impossível, o distante, tudo isso cabe agora dentro do silêncio de um pensamento. O universo segue, indiferente e generoso, desenhando suas linhas invisíveis, suas curvas de luz, seus erros perfeitos. E nós seguimos com ele, movendo-nos devagar, flutuando entre o que sabemos e o que apenas sentimos. Talvez nunca saibamos todas as respostas. Talvez o universo seja apenas um convite para continuarmos perguntando. E talvez não importe entender tudo agora, porque o silêncio também é uma forma de resposta. Há algo de sagrado nesse desconhecer. É o espaço onde o espanto se renova, onde a curiosidade repousa sem pressa. O mistério não é a ausência de sentido, é o próprio tecido da existência. O universo não se explica, ele se oferece. E quando aceitamos olhar para ele sem exigir compreensão, o que encontramos é uma forma simples de paz. As estrelas continuam lá, respirando em seu idioma de luz. A Terra gira em seu movimento antigo e dentro de nós algo se aquieta. Tudo volta a ser o que sempre foi: matéria, tempo, distância e o breve brilho da consciência que observa. No fim, o que chamamos de raro é apenas o instante em que percebemos que estamos vivos e que o universo, de algum modo, respira conosco. Se essa jornada fez sentido para você, pode se inscrever no Ciência antes de dormir e continuar explorando esse silêncio curioso conosco.